Muito bem, bom dia, na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso nós servimos um Deus vivo e poderoso que toma conta da nossa vida, que enche o nosso coração da sua presença. O mover do Senhor é tudo que precisamos na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos muitas expectativas na nossa atividade religiosa, em tantas coisas que nós entendemos que podem nos ajudar. E nós buscamos ajuda diariamente, todos os dias. Mas o Senhor é o socorro bem presente na nossa vida. E como é maravilhoso servir o Senhor. E como é maravilhoso nós abrirmos a nossa manhã, olhando para todos os compromissos e todas as pessoas que nos cercam, entender que Deus comanda todas as coisas e está na nossa vida. Que nós fazemos a diferença quando temos Jesus no nosso coração. Bom dia para Daiane, para Marisete, para todos que vão se conectar nessa manhã, agora ou depois. Antes de nós meditarmos no capítulo 6 de 1 Timóteo, eu vou pegar um pouquinho da palavra que Deus me deu ontem à noite, no culto da noite, o qual inclusive estava muito gelado, né? Foi uma noite fria, mas ali teve um grupo de pessoas muito voltadas a Deus e foi um momento especial. E ontem Deus falou um pouco comigo sobre como nós darmos o nosso melhor. Dar o melhor. Nós na nossa vida, em alguns momentos, nós estamos motivados ou somos chamados a dar o nosso melhor. Um dia especial, um momento especial, nós queremos e vamos dar o nosso melhor. E nós damos o nosso melhor. Dar o nosso melhor é um esforço que nós fazemos. Dar o nosso melhor não é dar aquilo que é possível. Não é dar aquilo que podemos fazer, ou o que eu posso fazer. É, de alguma maneira, Kelly, Lidiane, todo o pessoal que está se conectando, é um esforço maior de nós sermos mais do que as pessoas esperam. Mais do que nós esperamos de nós mesmos. É nos desafiarmos a sermos melhores, a darmos o nosso melhor. Quando chega uma situação especial, um momento especial da nossa vida, nós somos chamados a dar o nosso melhor. Porém, muitas vezes num primeiro dia de trabalho, quando você é contratado, está desempregado, primeiro dia de trabalho, você vai com toda a disposição, com todo o ânimo, pronto para dar o teu melhor. Um grande abraço para o Lourenço, para a Carla e todos que vão se conectando. Quando nós vamos aos nossos primeiros cultos, quando nós estamos indo aos nossos primeiros dias, que é o chamado nosso primeiro amor, nós damos o nosso melhor. O nosso trabalho, depois de algum tempo, muitas vezes nós fazemos com que a qualidade do nosso trabalho caia na rotina e nós não damos o nosso melhor. Quando começamos um relacionamento, você que já é casado há anos, quando começou a namorar o teu esposo, a tua esposa que na época era namorado, noivo, você dava o teu melhor para ele, você se preparava da melhor maneira possível. Dava o teu melhor. Com o passar dos anos, muitos casamentos eles caem na rotina e até eles acabam se desgastando, porque as pessoas o casal já não quer dar o melhor um para o outro. Não se esforça para dar o melhor. E quando buscamos a Deus, nas primeiras vezes, quando nós temos necessidade, nós vamos de todo o coração, nós damos o nosso melhor. Mas com o passar dos dias, do tempo, do desgaste, da rotina, das atividades religiosas, bom dia Viviane, que Deus te abençoe, a rotina das atividades religiosas, nós já acabamos que não damos mais o nosso melhor. Quando o nosso filho nasce, primeiro filho, ou seja, a gente tem todo um cuidado, todo um carinho, Com o passar do tempo, a gente já não dá o nosso melhor. Deus nos chama nessa manhã, nesse dia, me falou ontem à noite na igreja, enquanto ministrávamos para aquele grupo de pessoas que lá estavam, no culto à noite, que nós somos chamados nesses dias a dar o nosso melhor. Mas o melhor nosso não é algo que vai nos custar algum esforço. Melhor de abrir o coração, melhor de colocar toda a nossa fé, melhor de colocar toda a nossa adoração, louvor, de colocar toda a nossa atenção em Deus. Bom dia para Milene no Cassino, que Deus te abençoe. Para a Axiele, que está no Instagram.
Estamos começando a meditar um pouquinho antes de nós entrar na nossa leitura de 1 Timóteo capítulo 6, falando um pouquinho de darmos o nosso melhor, que Deus falava isso comigo. Bom dia, Charlene. Charlene estava na igreja ontem. Estávamos falando ontem sobre como nós darmos o melhor e sermos o melhor para Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele dá para mim e para você o nosso melhor. O melhor dele para nós. Bom dia, Wagner. Grande abraço, meu amigo. E na nossa vida com Deus, nós devemos tirar forças, tirar ânimo, tirar disposição, tirar fé de algum canto do nosso coração para dar sempre o melhor para Ele. Disso Deus tem falado no meu coração, quer seja quando eu abro a câmera e de alguma maneira falo para algumas pessoas. Eu procuro aqui dar o meu melhor. Eu procuro aqui estar envolvido porque não só Deus, mas as pessoas que recebem a palavra precisam o melhor de nós. Eu sei que o melhor de cada um varia de um para outro, a capacidade de dar o seu melhor. Talvez a minha capacidade de dar o melhor, uma melhor mensagem, uma melhor pregação, uma melhor explanação, ela não seja tão profunda como o outro servo de Deus, mas eu vou dar o meu melhor, eu não vivo a vida do outro. Eu vou falar do que Deus fala no meu coração, das minhas experiências, da maneira que Deus fala comigo e eu falo com Ele. Eu te desafio você nesse dia, começar na tua vida a dar o teu melhor. Mas não espera dar o melhor na rua, no trabalho, no altar da igreja. Começa a dar o teu melhor para tua esposa, para teu esposo o melhor João, o melhor Pedro, o melhor Paulo que existe. Começa a tirar, como diz uma expressão que os jovens usam, começa a te puxar. a se puxar e dar o teu melhor. Se você der o teu melhor, você vai ver que o resultado da tua vida será também muito melhor. Se você der o melhor como profissional, você vai ter muito mais prosperidade. Se você é autônomo, é profissional liberal, é empresário, é empreendedor, se você der o teu melhor, o teu negócio ele vai crescer muito na graça de Deus. Deus já te abençoou, mas agora você precisa dar o teu melhor. Se você é um servo de Deus, trabalha no ministério de Deus, Deus já te deu os ministérios e abriu as portas. Agora é hora de dar o teu melhor. Agora é hora de dar o teu melhor e ser usado por Deus. Que nessa manhã o Senhor tem o melhor para mim e para a tua vida, Marcele, Cristiane. Ele tem o melhor para nós. E eu espero que que você desfrute do melhor de Deus, que é o seu amor. Sabe que o melhor que nós recebemos de Jesus Cristo é o seu amor para conosco? O amor de Deus, ele é profundo, intenso. E na verdade, nós somos carentes de ser amados. E nos decepcionamos com as pessoas à nossa volta, quer seja relacionamento sentimental ou fraternal, com filhos, com pais, com amigos. Às vezes, nessa carência, nós depositamos muita expectativa em sermos amados por alguém, de uma forma que nós gostaríamos que fosse. Mas Jesus, Ele nos ama intensamente. E eu quero dizer que o melhor de Deus para mim e para você foi seu Filho Jesus Cristo, entregue na cruz do Calvário. E que o melhor que eu posso dar agora é ouvir a sua voz e de pregar em meu evangelho a toda criatura humana. E eu vou procurar dar o melhor, você deu o seu melhor para o Senhor nesse dia. Amém? Essa é uma reflexão que ficou no meu coração desde o culto de ontem à noite. Mas nós estamos indo para a nossa porção bíblica hoje em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós já conversamos que essa carta a Timóteo era um dos discípulos de Paulo, um servo de Deus, alguém. Quando Paulo escreveu a carta ao Timóteo, e depois ele escreveu três cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e para Tito. Ele deu instruções muito profundas de como de ser usado no ministério. Amém? E então, o que nós podemos entender, Cláudio Omar, meu amigo, Deus abençoe, um grande abraço para o André Cousen lá em Pelotas também. Então, são instruções espirituais e ministeriais que Paulo dava para Timóteo e que nós precisamos aprender nesses dias, porque parece que em algum momento o ministério do Senhor Jesus na terra agora perdeu os cadernos. As pessoas perderam a direção.
As pessoas perderam, elas se acostumaram com o marketing evangélico, com o movimento gospel, com os costumes da época, e esqueceram de olhar para as instruções que Paulo, que a igreja, que dava para a igreja, que Jesus Cristo dava, que o Espírito Santo dava. E nós precisamos voltar para a palavra. E esta passagem das cartas a Timóteo é como que fosse uma reativação, uma ativação profética no nosso ministério. Estamos lendo o livro de Timóteo com o coração aberto, uma ativação profética para o nosso ministério. E você receba nessa manhã, nós vamos fazer a leitura e vamos pontuar algumas coisas, vamos pincelar algumas coisas que são tão importantes para a nossa vida com Deus nesses dias. As primeiros capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, fala de recomendação àqueles que servem. Nós somos chamados para servir. Então, Paulo recomenda para que, primeiramente, nós não temos como fugir disso. Quem aceita Jesus e ouve a sua voz é chamado para servir. Não é uma opção, meus amados. Servir não é uma opção. Servir é cumprir o chamado. Eu quero viver o meu chamado. Eu quero ser usado no ministério. A expressão ministério quer dizer serviço. Ministro quer dizer um servo. É um nome bonito, pomposo, né, e tudo mais. Parece digno de honra, mas quer dizer serviço, servir. Paulo escreve aqui: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que no nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não o desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles, se utilizaram do seu bom serviço, são crentes e amados. Ensina essas coisas. Aqui Paulo está falando do relacionamento da área profissional do nosso trabalho, de como nós devemos servir ao nosso patrão, ao nosso empregador, ao nosso chefe. E aqui ele está dizendo que nós devemos servir com toda a honra, é digno de honra aquele que nos contrata, aquele que recebe o teu currículo, aceita e te contrata e te coloca numa posição, não importa onde, de acordo com a tua qualificação. Você vai trabalhar e aquela pessoa é usada por Deus para abençoar a tua casa, para pôr o alimento na tua mesa, para você sustentar a tua família. E você tem que honrá-lo como é que a gente honra o nosso empregador ou aquela pessoa que nós estamos prestando serviço? Nós honramos fazendo o nosso melhor. Agora há pouco falamos de fazer o melhor. Os melhores profissionais não são os mais qualificados, mas aqueles que dão o seu melhor a cada dia. E Paulo aqui está falando de honrar os seus empregadores. Mas ele fala de uma coisa importante aqui, amados. E aqueles que têm senhores crentes não o desprezem, porque são irmãos, mas antes o sirvam melhor. Acontece uma coisa bem interessante. Eu por muito tempo liderei, trabalhei com administração e contratava e dispensava pessoas quando necessário também. E o desejo que eu tinha era contratar uma equipe só de cristãos. Mas infelizmente, em muitos casos, eu contratava cristãos que eu achava que seria benção e percebia. E aquelas pessoas, elas não só não trabalhavam, não produziam, algumas delas, não eram disciplinadas nos seus horários. E ainda, quando elas teriam que ser desligadas porque não estavam produzindo, elas ficavam muito magoadas, elas ficavam muito chateadas, porque entendiam que precisavam, e muito. Só ver se nós conectamos aqui de novo, que o negócio está quase caindo. Estamos tentando reconectar aqui pro pessoal que está no Instagram. Sabe-se lá por que caiu o Facebook aqui, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar ele aqui um pouquinho. Meus amados que estão no... Muito bem, bom dia, na paz, na graça. Meus amados que estão aí no Instagram, que Deus abençoe, bom dia. Eu vou tentar reconectar porque a gente transmite ao mesmo tempo junto com o Facebook. E algo acontece aqui, caiu a transmissão ao vivo no Facebook. Mas como tudo é ao vivo, né?
Então a gente vai se conectando aqui para continuar a reflexão, para o pessoal não perder aqui, ó. Não perder a proposta, mas o negócio tá meio intenso aqui. Só um minutinho, meus amados. Estamos falando de dar o nosso melhor, né? Então, às vezes dar o nosso melhor requer algum esforço. Requer que a gente procure fazer o melhor. E fazer o melhor, muitas vezes, ela não é uma facilidade. Às vezes o inimigo ele coloca algumas dificuldades para que a gente possa dar o nosso melhor. Mas ele tem sempre o melhor para nós quando nós buscamos ele. Só ver se agora a conexão sobe aqui. Vamos continuar a leitura com vocês que estão aqui no Instagram, porque lá no Facebook caiu. Depois eu salvo e passo para eles lá. Então estava falando sobre todos os servos que estão debaixo do jugo, né? E que devem dar o melhor para seus senhores. E que aqueles que têm senhores crentes devem também considerá-lo mais ainda, porque são irmãos em Cristo, são pessoas que foram guardadas e separadas por Deus para os abençoar. E muitas vezes nós, quando algum patrão nosso, alguém da igreja, nos contrata, a gente acha, poxa, irmão da igreja, ele tinha que ter uma consideração maior comigo. Ele deveria ter uma consideração maior comigo, mas naquele momento nós estamos honrando, é o nosso trabalho e o que nós estamos fazendo de melhor para Deus. Depois, a partir do versículo 3 até o 10, fala do perigo fatal da cobiça. Realmente o Facebook está com problemas. Eu acho que a Marcele está aqui no Instagram. Pedi um favor, Marcele, se está me acompanhando aí. Entra no nosso grupo da igreja lá do Facebook e avisa o pessoal que a transmissão do Facebook não vai ser possível no WhatsApp, mas que nós estamos no Instagram, que aí algumas pessoas conseguem se conectar conosco por aqui. Pode ser? Você pode só avisar pro pessoal que a gente está ao vivo no Instagram, que o Facebook caiu por algum motivo aqui. Vamos ter que reiniciar tudo aqui em nome de Jesus. Amém, Marcelo? Obrigado. Bom, continuamos aqui então, quando vamos nos conectando. O perigo, depois a partir do versículo 3 até o versículo 3, fala do perigo fatal da cobiça. Qual é o perigo da cobiça? É a gente querer a mais. Não tem nada de ruim ou nada que nós queremos o melhor para nós, que a gente vai buscar a nossa prosperidade. Porém, a cobiça, nós queremos acima disso, nós queremos mais do que isso. Nós queremos, de alguma maneira, muita coisa a mais. Diz assim, se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as palavras, que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, suspeitas e maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. E de fato é grande fonte de lucro a piedade, com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada que podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos, caem na tentação e em laço, e em muitas concupiscências. Diz o versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que Paulo está dizendo aqui não é que o dinheiro é o problema da nossa vida. Aqui ele está falando que o amor ao dinheiro é o problema, é o grande problema. A cobiça é nós amarmos mais o que o dinheiro pode nos dar. A cobiça não é nós termos o dinheiro, porque é com o dinheiro que nós sobrevivemos, é com o dinheiro que nós alimentamos a nossa família, é com a provisão financeira que nós temos na nossa veste, é com a provisão financeira que nós pregamos o Evangelho. Mas nós não podemos ter cobiça, ter como Deus, não podemos servir a dois senhores, como a palavra nos falou mesmo. Não podemos servir a dois senhores, a Mamon, a riqueza e a Jesus. Nós temos que escolher um Deus. E muitas vezes o que nós vemos é quando nós viemos para Cristo, nós nos tornamos tão ambiciosos que nós somos agora dirigidos por o amor ao dinheiro, por estar voltado, com o coração inteiramente voltado
a nós termos uma cobiça por demais. E isso desagrada o nosso coração. Eu acho que agora a gente conseguiu voltar ao vivo no Facebook. Amém? Bom dia, Rafaela. Está meio encrespado ali no Facebook, mas agora acho que entrou ao vivo. Deixa eu retomar aqui então. 1 Timóteo 6, os primeiros 2 versículos falam do nosso relacionamento com o nosso trabalho, com nossos patrões, de como nós devemos ser como servos, servindo. E nós somos chamados para servir. Depois, a partir do versículo 3 até o 10, fala do perigo fatal da cobiça. Ou seja, lá no versículo 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, entendam a profundidade disso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz quer dizer que é a base, que é onde fundamenta tudo. Se nós tivermos uma cobiça, uma ambição desenfreada... Tem um programa, que eu não sei se vai ao ar ainda, que lá do Silvio Santos, que dizia: topa tudo por dinheiro. Lembra desse programa? Nem sei se ele existe, ou se é transmitido ainda. Onde as pessoas eram desafiadas a fazer muitas coisas para ganharem uma recompensa, alguma coisa. O que aqui, 1 Timóteo capítulo 6, está falando do perigo fatal da cobiça. Versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Bom dia, a Márcia lá de Curitiba, consigo se conectar, a dona Nina. A gente entrou a primeira 11h30 no Facebook, mas caiu a conexão e agora a gente conseguiu voltar. A gente me desculpe o pessoal que está no Instagram, que até nós acertarmos, nós meio picamos aqui a mensagem. Então, cuide muito com a tua ambição. A ambição é algo que deve ser tratado de uma maneira, na nossa vida, administrada corretamente. Nós devemos correr, buscar as coisas que nós precisamos, que nós queremos, dos nossos sonhos, das nossas realizações. Devemos comemorar elas enquanto conseguimos. Mas não devemos deixar que o amor ao dinheiro suba ao nosso coração, porque a palavra que Paulo escreve a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é muitos se desviaram da fé, por ambição, por cobiça, por ter tudo aquilo que o mundo pode proporcionar. E aqui ele está dizendo, versículo 10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. E essa é uma palavra que fica muito forte para nós essa manhã. A partir do versículo 11, ele traz uma exortação aos homens de Deus, às pessoas que servem a Deus. Diz assim: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Peleja pela boa fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mas guarda este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, a marca dela é a honestidade. Ter uma vida ética, uma vida com transparência. Nós não podemos nos acostumar, porque isso sobe ao nosso coração, pessoas que têm o lucro fácil. É uma coisa que vem da cobiça. Como nós temos cobiça e uma ambição desenfreada, se nós pudermos comprar esse tablet, que vale 5 por 5, e nós conseguimos vender ele por 20 ali adiante, olha, ficamos muito alegres, porque exploramos alguém, porque exploramos e ganhamos mais do que estavam proposto. Na nossa vida, meus amados, o Senhor nos chama para ser justos, honestos, ter mansidão e ter uma vida de retidão. Não devemos explorar pessoas em nenhuma área da nossa vida. Escute bem o que eu vou lhe falar. Paulo está escrevendo a Timóteo e dando instruções sobre o ministério. Ele não está falando de instruções para a vida profissional, mas mesmo na vida profissional, nós não devemos estar com o nosso coração voltado para explorar ninguém, para ter lucro em cima de alguém, demasiado, que não seja o justo. Mas muito, muito mais grave, meus queridos, é a exploração do evangelho para lucro. É isso que Paulo estava falando a Timóteo. Foge deles, Timóteo, ele dizia.
Muitos se desviaram da fé nessa cobiça. E que os homens de Deus, diz aqui no versículo 10, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Se for preciso, foge dessas coisas. Se o meio que você está vivendo é um meio de exploração financeira, é um meio de lucro fácil, se o meio que você está vivendo é um meio de cobiça, aonde Mamon está mais forte que o nome de Jesus, diz Paulo, não é eu que estou dizendo, é Paulo que dizia para Timóteo e fala para nós, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão, peleja pela boa fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo feito confissão diante de muitas testemunhas. Guarda esse mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano Rei dos Reis e Senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a qual nenhum dos homens tem visto nem pode ver. E aqui tem uma recomendação para as pessoas ricas dessa terra. Versículo 17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para deles gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam cantar a verdadeira vida. Aqui Paulo escreve para aquelas pessoas que são ricas, ou que têm financeiramente, estão abençoadas financeiramente, para que não sejam altivos, para que não sejam soberanos, para que não sejam soberbos. Eu e você sabemos que o poder e o dinheiro, eles acabam mexendo com o nosso coração, com a nossa alma, se a gente não se cuidar disso. Eu sempre falei, meus amados, as pessoas que nos acompanham na igreja, de vez em quando a gente prega sobre isso, e quando a gente fala de dízimos e ofertas, eu sempre falo que a grande dificuldade de ser dizimista, de uma pessoa ser fiel enquanto dizimista, é quando uma pessoa ela ganha bem pouco, assim, um salário bem pequeno ou um salário bem grande. Quando alguém ganha um salário bem pequeno, vamos dizer assim, uma hipótese hoje em dia, dentro da dificuldade que estamos vivendo, se alguém ganha R$500 por mês para sustentar, ele vai ter muita dificuldade, você sabe. E essa pessoa tiver que separar R$50 do seu dízimo, vai fazer muita falta para ele, aqueles R$50. Ele vai ter que ter um gesto de fé em Deus para poder ser fiel. Mas quando alguém ganha R$10.000 e ele é abençoado por Deus, ele vai ter que separar R$1.000 para ofertar de dízimo, também é um desafio de fé. Então, na verdade, o Senhor Jesus disse: ser fiel no pouco que te colocarei sobre o muito. E esta fidelidade na nossa vida financeira é muito importante para Deus. A fidelidade para com Deus, a proximidade para com Deus nos tira a ambição, nos tira o desejo desenfreado de ser melhor que os outros. O Senhor nos dá muitas coisas quando nós aprendemos a ser liberais, a ter um coração de servo. Não importa que você seja rico, e eu, em nome de Jesus, profetizo que você será abençoado e a prosperidade vai atingir a tua casa, a tua vida. E você será abençoado e as portas se abrirão e os tesouros dos céus chegarão nas tuas mãos. Mas não esqueça que mesmo que você seja a pessoa mais rica da cidade, você continua sendo um servo de Deus. E um servo serve. E tudo que está conosco está à disposição para servir. Então, quando nós temos isso no nosso coração, nós vencemos a ambição e a cobiça. É isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Amém? E aqui acaba, então. Nós falamos de... Acabou que cortou a conexão, andamos meio complicados hoje, né? Nós falamos de 4 coisinhas básicas, amados. Os 2 primeiros versículos falaram de como nós devemos servir no nosso trabalho, na nossa atividade profissional, dando o nosso melhor. Falou depois, do 3 até o 10, sobre o perigo da cobiça, da ambição desenfreada, e que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Depois trouxe uma exortação para os homens de Deus e como eles devem andar em honestidade, em mansidão, em constância, em piedade. E do versículo 17 até o 19,
Paulo falou um pouco sobre aqueles cristãos que são ricos, aquelas pessoas que, graças a Deus, têm fortuna, mas estão servindo a Deus, de como eles devem se comportar. E você pode depois ler o último capítulo de 1 Timóteo, o capítulo 6 tem muitos ensinamentos. Amanhã, 11h30, nós estaremos entrando na segunda carta de Paulo a Timóteo, que fala sobre fidelidade a Deus. E é um assunto muito importante. E nós vamos orar neste momento pela tua vida, para que Deus continue te abençoando, para que Deus abra portas, para que Deus responda a tua oração, para que você seja alcançado por Deus nesse dia, grandemente. Senhor, eu te agradeço por este momento, por aqueles que se conectaram, por aqueles que estão nos assistindo neste momento, pelos clamores que sobem a Ti, pelos altares que são levantados a Ti em cada casa, em cada família. Deus abençoe nessa quinta-feira de uma maneira muito especial, com poder, com graça, com autoridade. Que todo o poder do mal seja repreendido, que todas as cadeias do mal sejam desfeitas. Eu declaro o Teu nome acima de todo nome, Senhor. Pai querido, falasse ao nosso coração neste dia, sobre nós darmos o nosso melhor aonde nós estivermos. Que possamos dar o nosso melhor hoje, o melhor para a nossa família, o melhor do nosso esforço para a nossa casa, o melhor para o trabalho, para os colegas de trabalho, o melhor para a nossa igreja, o melhor para os perdidos, especialmente darmos o nosso melhor para Deus, a melhor adoração. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo, e colocamos esse dia nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, amanhã 11h30 da manhã, espero que não tenhamos problemas técnicos e que consigamos transmitir melhor. Amanhã, das 11h30, nós vamos falar sobre 2 Timóteo, capítulo 1. Hoje à noite, hoje é quinta-feira, nós temos culto aqui na Santos Dumont. Hoje vai estar conosco aqui em Rio Grande o apóstolo Marcos Fernando ministrando. O espaço é reduzido aqui dentro do que nós podemos ter na igreja. Então, aquelas pessoas que ainda não deram o nome, que gostariam de ir, entre em contato comigo para que você possa reservar o teu lugar. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia e guarde a tua vida com muita paz e prosperidade em nome do Senhor Jesus Cristo.